Queridos, boa noite. Prazer rever corações amigos aqui, né? Sempre que temos oportunidade de vir em Rio Preto, temos essa sincera alegria de abraçar esses irmãos que nos acolhem com tanto carinho, né? E carinho tem a ver com o tema desta noite. Nós vamos falar sobre felicidade. Felicidade que é um sentimento incomum, né, a todos nós. E que tenho certeza que todos estão aqui nesta noite, estão aqui por este objetivo, né? Garantir e dar manutenção desta felicidade. E eu quero lhes dizer que esta proposta de garantir e de dar manutenção para que a felicidade se manifeste na nossa vida, mesmo que de maneira relativa, segundo a compreensão que temos de felicidade neste mundo, está em nossas mãos, corre por nossa conta, é de nossa responsabilidade. É óbvio que o terceiro, o outro, ele colabora, e vou usar aqui entre aspas uma expressão, e completa, fecho aspas, né, para com esta felicidade, porque passa a nos ser motivo de alegria e de felicidade. A constituição de um lar, por exemplo, é motivo de felicidade. Se nós dermos a manutenção adequada a este lar, nós vamos viver momentos de felicidade que vai se arrastar por todo o processo reencarnatório, nos garantindo a boa saúde, nos garantindo a alegria, a camaradagem, a compreensão, a cooperação, a colaboração entre seus membros, entendendo que cada um de seus membros, o componente deste lar, que forma a instituição familiar, é livre, né? É livre no seu modo de pensar, de agir, mas que todos estão trabalhando para um objetivo em comum: garantir, gerar e dar manutenção à felicidade uns dos outros, não é? Nós temos muito a aprender com a natureza, que coopera sempre para encontrar uma solução. O simples motivo de estarmos aqui essa noite significa que milhares e milhares de vidas se sacrificaram para garantir esse instante de felicidade que estamos passando. E quanto mais nós refletirmos sobre isso, nós vamos entender que na vida em si, como compreendemos, no universo, como o compreendemos, como a consciência que temos da vida consegue alcançar, tudo é felicidade. Tudo ruma, tudo nos atrai para este movimento de felicidade. Eu afirmo em dizer para vocês que infelicidade é uma proposta criada devido ao nosso grau de imperfeição moral. Todo sofrimento, ele só dura enquanto perdurar a minha imperfeição. A partir do momento que dentro da minha escala evolutiva eu dei ali um saltinho, subi um degrauzinho acima, aquilo que era sofrimento para mim passa a ser então material de experiência rica. E o outro, aquele que eu considerava que me ofendia, que era o agressor, que era o sujeito, o objeto que gerava a mágoa, a crise, o ódio, passa então a ocupar agora um local tão importante que eu vou chamá-lo de meu professor. Logo, o agressor sai da posição de agressor para passar a ser um professor, um colaborador, aquele que cooperou com a construção intelecto, moral e espiritual que eu possuo hoje. É uma outra educação. Esta onda da educação, essa educação reformulada em todos os seus pilares, é a educação que o planeta Terra, não é, vai ter como base de sustentação para a manutenção da felicidade de todos os seus habitantes. Formar o bom cidadão dentro dessas bases, fazendo-o desenvolver em sua estrutura espiritual, compreendendo que ele é um ser que vai se desenvolver dentro dos aspectos intelecto, moral e espiritual. E isso se dá ao desenvolvimento das virtudes. Isso começa conosco, os adultos,
responsável pela manutenção e garantia desta regeneração planetária que tanto esperamos e que de maneira egoísta transferimos para as crianças. Que pena que ainda é assim. Talvez é por isso que ainda exista corrupção no nosso país. Vamos ficar só no nosso país? Porque é difícil ampliarmos o nosso raio de ação para além do nosso umbigo. Então vamos ficar bem pertinho para dar certo a reflexão da noite. Não é? Quando nós nos comprometemos conosco, nos compreendendo como seres espirituais de primeira grandeza e que está aqui dentro de um processo evolutivo de desenvolvimento, o que os espíritos chamam de aperfeiçoamento moral. Dentro da questão 167 do Livro dos Espíritos foi proposto isso quando se pergunta o objetivo e a finalidade da reencarnação. Expiação, entendendo que é dentro dos processos morais que eu vou poder me investigar e saber o que é desafio para mim nesta vida. Então eu passo a entender, por exemplo, que uma tentação, algo que me convida a repetir aquilo que eu gosto, aquilo que é bom, entre aspas, que me gera prazer, mas nem todo prazer conduz à felicidade. Agora, o investimento para a felicidade conduz ao prazer. Entenderam bem como é que é a regrinha? Nem todo prazer garante felicidade, mas investir na felicidade garante momentos de prazer. É um caminho um pouco mais delicado, exige mais de nós, exige abrir mão de situações que sabemos que não será boa para o convívio em comunidade. Vocês hoje são minha assembleia. Este ambiente é um ambiente de aprendizagem coletivo, do qual eu tenho que respeitar. Cada um aqui traz um saber, uma construção que é muito importante e que enriquece uns aos outros. Só que em um ambiente coletivo de aprendizagem, a partir do momento que nós vamos gerar interação, há o incômodo, porque promover interação faz com que eu exponha e coloque o meu ponto de vista. E o orgulhoso não está acostumado com o seu ponto de vista, porque é o dele que prevalece, é o meu que é o certo. E os incomodados, a assembleia, que se mude. Se eu penso assim, eu estou condenando o meu caminhar nesta jornada reencarnatória, nesta oportunidade bendita. Porque felicidade é construção. Eu tenho que aceitar o outro como ele é, dentro do processo de aprendizagem que ele está, do nível de consciência que pertence a ele, e não aquilo que eu espero que ele seja, que é o meu ideal, que é o meu modelo do que é certo. Tudo bem, quanto mais valores nobres vamos adquirindo, despertando e oferecendo uns para os outros, melhor é. Mas a pergunta aqui em questão é se eu consigo me analisar ao ponto de saber qual é o meu estado de espírito nesta noite. Eu consigo detectar em mim, se algum sentimento que eu carrego me causa desarmonia, ou eu tenho justificativa para carregar este sentimento. Qual é esta justificativa que merece fazer com que eu adoeça primeiro, carregando um fardo que não é meu, que colocaram aqui e que eu insisto em dar manutenção? Qual é esse fardo? Aquilo que nos fizeram e aquilo que eu fiz daquilo que me fizeram. É deste peso que nós vamos falar essa noite. Este peso que eu terceirizo tanto. Não satisfeito, eu até terceirizo isso para os espíritos. E aí, creiam, eu julgo ser responsabilidade da casa espírita fazer aquilo que só eu posso fazer por mim.
aquilo que Jesus já deixou em seu ensino moral como um roteiro de autolibertação psíquica. Tu é um Deus em potencial. Pode fazer isso que eu faço e muito mais. Mas para isso nós precisamos nos desenvolver. Quantos de nós educa a criança para o sentimento de empatia, valores tão necessários para os dias atuais, para que o jovem não entre em conflito e decida exterminar sua vida ao não compreender-se como um ser humano dentro dessa jornada que vai lhe oferecer desafios? Quantos de nós ensina no lar ou dentro do exemplo que eu estou deixando para o mundo, que é o maior exemplo de transformação, aquilo que chamamos de caridade, que podemos fazer pela doutrina espírita, quantos de nós se comporta com compaixão, com tolerância? Quantos de nós sabe ver ou aprendeu ou está aprendendo a ver o outro? Quantos de nós já sabe ou aprendeu a escutar para poder acolher? Ou eu tenho justificativa para ser como eu sou e continuar dando manutenção daquilo que eu chamo de infelicidade? Há algumas propostas muito interessantes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que nós pudéssemos levar para casa como um exercício, uma proposta de autoanálise. E o que eu desejo é que vocês se tornem pessoas muito incomodadas com isso que eu vou falar aqui essa noite. Porque este é o propósito da palestra, que eu vou chamar de reflexão. Esta reflexão tende a gerar um incômodo se eu aceitá-la sem justificar. Quando eu justifico, eu tenho um problema sério, que é lidar com o meu orgulho ferido diante da situação na qual eu estou vivendo. Há um agente responsável por minha infelicidade. Este agente é o outro que tem domínio sobre mim e do qual eu não tenho este poder de mudar minha vida. Logo eu que achava que tinha opinião própria. Nós começamos a nos desconstruir para poder ir ao encontro de perguntas objetivas e que nos colocam e que nos empoderam, nos colocando na posição que devemos ocupar, a posição de espíritos criados para a imortalidade e condenados à felicidade. Não há um de nós aqui que não está condenado à felicidade, mas é difícil vermos, sentirmos, porque nós estamos tão viciados nos comportamentos automáticos que quando alguém age conosco de maneira que não concordamos, ao invés de interagirmos de maneira positiva, nós reagimos, assumindo sempre o personagem agressor. O personagem agressor e hostil não quer dizer que vai agir com violência física, mas que vai agir de uma maneira que não gostaria que agisse com ele. O personagem passivo é aquele personagem que tudo aceita, que nada faz, que é apático, que é indiferente, que tanto faz. É um personagem com um potencial suicida muito grande, porque está desgostoso perante a vida, porque está num mundo onde é vítima dos outros e dos espíritos, quando pode assim afirmar. Aliás, esse é um hábito do movimento espírita, achar que é joguete dos espíritos, quando os benfeitores vão falar no capítulo que dá a introdução ali, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que nós, com muita pouca vontade, conseguiríamos mudar a nossa atmosfera psíquica, a ponto de Emmanuel também trazer uma proposta muito interessante numa obra roteiro e dizer assim: aquele que ilumina o coração, o seu coração, ilumina muitas consciências. Isso equivale a dizer os nossos irmãos que estão desencarnados, porque afinal de contas também somos espíritos.
Mas é difícil nós aceitarmos que nós estamos na posição de protagonista. Foram muitos séculos, milênios, assumindo a posição de coadjuvante. Então, a responsabilidade é sua por minha felicidade e não minha. Logo eu vou amá-lo se você não sair dos trilhos, da rota, do ideal que eu tenho do que é felicidade. Mas se você sair, eu vou odiá-lo. Minha razão pode me dar o direito de fazer com que eu julgue que eu posso pegar uma arma e puxar o gatilho para mim ou para você. Ou eu posso ser violento com você, agressivo, agredi-lo fisicamente, agredi-lo virtualmente. Então percebam que para criar condição de felicidade nós precisamos nos educar. E o melhor cenário para fazer isso é o lar. Eu não conheço nenhum outro local mais adequado do que o instituto doméstico. Esse ambiente de reparação e de reajuste. De espíritos que chegam no mesmo ambiente para aprender a se amar. Então, os altos e baixos é necessário para nos estimular a ser pessoas cada vez melhores. E é um prazer conviver em agrupamento. Só não sente prazer quem é avesso a isso. Isso combina com egoísmo, com orgulho, que são as chagas da humanidade, que estão enraizadas em nosso comportamento. Essas chagas da humanidade, do qual eu tenho orgulho de dizer, sou assim mesmo e pronto, e talvez a sociedade endosse, aplauda e vai dizer, ele é assim mesmo, nós o conhecemos desde pequeno, sempre foi assim. É interessante porque no dia da tua queda e do teu erro, esta mesma sociedade que lhe aplaudia, vão ser os dedos acusadores a dizer, ele é assim mesmo. Nós sempre o estranhamos. Então perceba que enquanto eu insistir em acreditar que nada posso fazer por mim, mas cobrar do outro que seja um modelo imperfeito daquilo que eu creio ser perfeito, ou seja, eu mesmo, eu ainda vou continuar vivendo em um movimento que eu vou denominar como infelicidade, e que na verdade é só um desajuste. Uma fase, um ciclo de desarmonia. Como assim? Existe uma proposta dentro do Livro dos Espíritos para nós começarmos esta análise. A legenda é LE, para quem vai fazer a pesquisa. Livro dos Espíritos. Colocada na questão 621, e que vai indicar que a lei de Deus, ela está gravada na consciência de cada espírito. Cada espírito criado é incutido esse código divino. É uma programação. Vamos dizer que é um GPS divino. Não tem erro nessa programação. Não existe possibilidade de falhas. Mas nós podemos temporariamente, e esse temporariamente é na casa dos milênios, segundo a nossa contagem cronológica de tempo, alterar a rota, corre por nossa conta. Essa é a magia e a beleza da vida. Esta é a poesia de permitir que você erre, faça o caminho interior do filho pródigo. Todo o evangelho está acontecendo dentro de nós. Resta saber em qual posição eu estou, qual passagem eu ocupo. Porque vai chegar um momento que eu aciono e eu desperto em meio à minha imperfeição. E um espírito imperfeito, desperto, ele tem necessidade de reparar os seus erros. É o momento que ele tem o autoencontro, ele determina Jesus na sua vida.
E quando eu coloco a expressão Jesus aqui, não é o Jesus da fé irracional, que o criou segundo a sua semelhança e imagem, assim como fizemos com Deus. Algo cruel, onde não existe espaço para a felicidade, mas que a todo momento nós temos que temer, porque podemos ser seres castigados e nos tornar infelizes. Dentro desse cenário, há um cenário de libertação, porque sou eu o autor da minha felicidade. Se as leis de Deus estão gravadas na minha consciência, ela me indica então um norte de onde eu devo ir e de onde eu não devo ir. Interessante que algumas questões atrás foi tratado disso no Livro dos Espíritos. É uma questão de número 614, que vai falar sobre a lei natural. E o benfeitor, o espírito que responde à questão, vai dizer assim: a lei natural é a lei de Deus. Está gravada na consciência do espírito. A lei natural é a lei de Deus, única e necessária para a felicidade do homem. E quando eu digo homem, não estou falando de gênero, estou falando de ser. Única e necessária para a garantia e manutenção da nossa felicidade. Se ele parasse aí, nós teríamos uma dúvida. Mas você não falou o que é esta lei natural. Só disse que ela é única e necessária para a nossa felicidade. Mas nós queremos saber. Como professores siderais, educadores de almas, o Espírito responde assim: ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Jesus. Não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. Mas eu só consigo refletir com relação a isso se eu já estou em posição de internalizar o conhecimento que eu já obtive. Uma coisa é ser esclarecido, ser doutor, mestre na área que ocupa. Isso não te faz um ser melhor que ninguém. Só lhe faz ou lhe dá uma posição que é respeitosa, merecida, de estar adiantado intelectualmente. Mas pode lhe fechar o coração no orgulho, por exemplo. Então você é escravo de um sentimento do qual não consegue se libertar. Pode ser egoísta, pior ainda. Está abreviando seus dias na companhia do sofrimento, que é ser egoísta, que é ser orgulhoso. Olha que interessante, dois sentimentos que são opostos ao estado de felicidade. O egoísmo e o orgulho é incompatível com o estado de felicidade. Equivale a dizer que, se eu quero usufruir da felicidade relativa que esse mundo pode oferecer para mim, por que relativa? Porque eu não sei, e nenhum de nós sabe falar de felicidade plena. Mas nós sabemos falar de felicidade relativa. Diga a uma mãe que deu à luz que ela não é feliz. Diga a um pai que ouviu pela primeira vez ser chamado de papai que ele não é feliz. É uma felicidade tão boa que transforma a tua vida. Você se torna responsável por outra, que é essa conexão da paternidade e da maternidade. Felicidades relativas compatíveis ao nosso grau de maturidade espiritual. Felicidade plena é para outra etapa. Mas felicidade existe sim neste mundo. E é o objetivo de todos nós. Nós estamos aqui para isso. Só que para eu ir ao encontro desta felicidade,
que em verdade está aqui, aguardando o meu acionar dessas leis de Deus que eu carrego na consciência, eu preciso compreender. Eu preciso me compreender como um ser protagonista dentro do ambiente coletivo de aprendizagem que eu fui chamado a experienciar, que é o processo reencarnatório. Este processo reencarnatório me dá a condição de exercitar as minhas necessidades, que são as dificuldades, tentações, etc., e praticar para o bem de todos as minhas virtudes já conquistadas. São as qualidades nobres que cada um de nós tem aqui. Aquilo que eu já conquistei e que é fácil para mim, advém de outras jornadas. Estamos falando de educação espiritual, meus queridos. Eu não estou falando de religião. Já estamos aqui no âmbito científico, pedagógico. Estamos aqui no âmbito da saúde mental. Aqui não cabe mais disputa de melindres religiosos. Nós estamos sendo protagonistas de uma educação para a nova era. Sabe por quê? Agora você é egoísta. Porque nós estamos investindo para nós mesmos. Como assim? Quando eu educo uma criança, eu estou preparando o meu lar do futuro. Porque eu vou voltar. E eu quero voltar em um lar com uma educação moral de qualidade. E não só essa educação competitiva, que faz com que um jovem que não passe no Enem seja desclassificado pela sociedade. E entre no quadro da estatística de mais um suicida, de um mundo que, diante da dor dos outros, tanto faz. Isso é grave. Então, o nosso problema é mais de educação do que de terceirização para a solução fora de nós. Temos tudo para ser feliz, acredite. Sempre esteve nas nossas mãos. A cura do espírito que reflete no corpo físico que pode estar passando por um período de doença, que nada mais é do que a desorganização física. É uma desordem orgânica que ocasiona a doença. Mas quando eu começo a fazer esse processo de reparação interior, eu reconheço tudo aquilo que é fardo extra, que é peso morto. E é estes pontos mortos que vão me indicar onde eu preciso melhorar, onde a vida está repetindo o cenário com um personagem adequado à minha necessidade de aprendizagem, onde a minha dificuldade, onde a tentação me convida a fazer de novo aquilo que eu não quero fazer, aquilo que os olhos não vê, mas que o coração sente. Olha, eu mudei a frase. Quando éramos mais materialistas, falávamos assim: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Na geração que já se educa para o espírito, ela sabe que aquilo que os olhos não vê, a consciência grava e o coração sente. Como assim? Vamos pegar essa informação nessa legenda, Evangelho segundo Espiritismo. Vamos chamar aqui um capítulo de número 5, de número 6, no item 8 desse capítulo. Quem vai dar a instrução aqui? Nada mais, nada menos do que o líder de toda a equipe da codificação. O Espírito de Verdade. Neste último item, no último parágrafo, ele fala assim: o dever bem cumprido lhe dará resignação, repouso, vai abrandar.
e o espírito entra em um estado de pacificação, paz. Ponto. Aí ele conclui. E o coração bate melhor, corpo físico. Ele não ia se equivocar. Todas as traduções remetem a este sentido. E o coração bate melhor. Porque o espírito perturbado, atormentado, em desarmonia, traz consigo uma informação que perturba o corpo físico. Ele fala assim, porque o corpo sofre tanto quanto mais o espírito está profundamente atingido. A pergunta é, eu vim aqui essa noite com qual propósito? Para quê? Cada palavra que eu construo, a linha de reflexão é muito bem pensada. Observe que as perguntas que eu estou fazendo não dão espaço para uma justificativa, porque eu não estou usando o porquê das perguntas convencionais, mas o para quê do propósito. Qual é o propósito de eu ser como eu sou? Em que eu engrandeço o outro que está a meu lado? Em que eu me torno melhor como ser espiritual? Se tudo está gravado aqui, tudo está arquivado aqui. Mas você estava falando para nós da formulazinha. Sem esta fórmula eu não passo para cá. É igual regra de 3. Nós precisamos achar o denominador ali comum para conseguirmos equacionar tudo isso aqui. Para dar o resultado. A lei de Deus é uma lei, a lei natural é a lei de Deus. Única e exclusiva. Para a manutenção da felicidade do homem. Da nossa felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Como que eu consigo me afastar das leis de Deus? Me desarmonizando. Porque ele dá a fórmula. Bem e mal. É de acordo com o teu comportamento que você se afasta ou aproxima. Tudo o que é extremo me prejudica. Então eu tenho que estar em equilíbrio. Se me afastar da lei natural, das leis de Deus, gera infelicidade. E se eu pergunto, o que é essa observação das leis de Deus? É a prática do bem e a prática do mal. Então eu já sei qual é o resultado. Então eu tenho de perguntar para mim, a maneira como eu ajo é boa ou é má? Mas sem justificativa. A resposta que eu obtiver é o resultado da minha condição de estar vivenciando felicidade ou não. E acreditem, nós podemos passar uma reencarnação todas falando assim, mas eu não sou assim. E é assim mesmo que você tem de me engolir. Tudo bem. Então eu digo, para aqueles que estão convivendo em uma situação, em uma circunstância desta maneira, que compreendam, que busquem estudar para conhecer a si mesmo, para aceitar o outro como ele é. Porque existe o livre-arbítrio. E a pessoa pode sim escolher viver como orgulhosa, como invejosa, como egoísta em uma etapa reencarnatória. E ela é tão amada por Deus quanto o anjo que estagia ao lado dela. Ela só vai sofrer. Mas esse sofrimento, em verdade, é o amor a educando. A rebeldia que eu tenho, ela não vale de nada se ela não tiver um método. Sem método, é só grito. É o que vemos nas ruas, é só grito. Sem método, o grito mata. Sem método, eu sou violento. Em nome de um politicamente correto, eu sou prepotente, eu sou intolerante, eu sou intragável. Isso é movimento de infelicidade. Então nós começamos a perceber que para aproximar da harmonia proposta nestas leis
de Deus que eu carrego na consciência, eu preciso me instruir acerca das coisas espirituais. Quem eu sou, de onde eu vim, o que é que faz o meu corpo se movimentar com tanta precisão, o que é que faz eu pensar brilhantemente e executar a aptidão que tenho dentro da ciência que eu ocupo hoje, da formação, enfim, do talento que tenho. Quem sou eu? Não é? Isso gera incômodo, porque faz eu me conhecer. E pode ser que eu vou dizer assim, eu não gostaria de conviver com alguém como eu. Que bom, 50% do caminho está andado. Agora o restante é contigo. O restante é com a gente. Somos nós que temos que, ao nos autoconhecer, fazer a proposta de melhoramento moral. Mas e se eu decidir odiar a pessoa que me magoou? O problema é teu. Nunca vai ser dela. Ah, mas eu ouvi falar numa lei de karma. Ninguém foi criado para viver em cativeiro. É contrária à lei da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Você pode escolher passar a vida inteira preso há 10, 20 anos atrás. Pode ficar à vontade, gerando um ciclo repetitivo de incômodo, de desconforto e de justificativa vazia de que um dia alguém entrou na sua vida e lhe feriu. Mas quando eu decido deixar o fardo, lembra da proposta de Jesus quando ele faz um convite? Vinde a mim todos vós, estáis cansados, fatigados, sobrecarregados. Olha a estrutura da proposta, do texto. Por mais que tentaram desorganizar isso, não conseguiram. A essência está mantida. Porque é um mestre por excelência, de muitas e muitas eras à frente dos habitantes do planeta Terra. Equivale dizer que a mente de Jesus, perto das academias mais avançadas deste planeta, essas academias representam um cisco no conhecimento desse ser. E olha que bonito, na questão 793 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem sobre o nosso avanço, eles reconhecem o nosso esforço e merecimento ao falar que nós avançamos cientificamente, avançamos no progresso. Eles sabem disso. Eles só falam que nós somos um povo esclarecido, mas que ainda não atingimos a maioridade moral. E está certo. Nós ainda não conseguimos conviver como irmãos. O dia que isso acontecer, a lei de amor vai estar sendo vivida fora da casa espírita. Eu vou fazer isso na minha casa, no meu lar. Eu vou entender a dificuldade do cônjuge. Eu vou estar pronto para auxiliar o outro crescer espiritualmente, assim como eu quero que a sociedade me auxilie. Isso é inclusão. Jesus foi o mestre da inclusão. Nós temos muito que aprender com a ciência que está dentro do ensino moral. Isso é educação de primeira grandeza. Acredito eu que vai ser defendido ainda pelas bancas do futuro. O maior educador que a história já conheceu. Do qual todas as educações, os conceitos educativos se esforçam para criar bases perfeitas como a do Cristo. Em nenhum momento aqui eu falei de fundamentos religiosos conforme nós conhecemos. Portanto, é uma fala que pode ser usada em qualquer ambiente. Só vai ofender o orgulho de quem não aceita. Porque Cristo está nos dando uma oportunidade de olhar para dentro como um grande professor. Vinde a mim, eu vou aliviar essa sobrecarga. Ela não é tua. É uma coisa que colocaram aí que você quer carregar.
Aí ele usa uma expressão muito interessante. O jugo, lembra? Que unia animais para tração, para poder arar o solo. Olha que interessante a expressão. O jugo por si só já é pesado. Ele falava assim: o meu jugo é suave. Desconecte-se. A lei de Deus está gravada na consciência. Desconecte-se a tua atenção da mágoa. E conecte-se o teu jugo no meu. Aqui. Conecte-se em mim. Tire dali do que é transitório e passageiro e venha e se una a mim. Eu vou te sustentar. Eu tenho mais força. Eu sou mais experiente. Eu sou um irmão que está eras e eras, sistemas e sistemas siderais à frente do seu. Eu vim por você. Como um viajante do tempo, eu estou aqui para mostrar tudo aquilo que eu já passei. Aí ele fala assim: observa de mim. Eu sou brando, eu sou pacífico, eu sou humilde. Olha meu coração. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é aquele do qual devemos aspirar suas perfeições morais, porque este foi o Espírito mais puro que aqui passou e ensinou as leis de Deus, lei de amor. Ele fala: você está sofrendo nesse cenário A? Tira o jugo daqui, conecte-se comigo, eu sou o B, é aqui que eu quero que você venha. Aqui, o teu fardo fica leve, porque eu não te julgo, eu lhe vejo, eu lhe escuto, eu lhe acolho, e você é consolado. Então você provoca um movimento de felicidade. É muito bom quando nós chegamos com um conflito interno e nós vamos nos abrir com alguém. Olha a honra que é quando uma pessoa procura você como canal de felicidade e de possível solução, e ela diz assim: eu gostaria de lhe contar um segredo. Eu quero desabafar. Eu preciso fazer isso. E você senta aqui e ouve. Aí tem um processo interessante. Com o ouvir eu vou aprendendo a escutar. Aí eu dou atenção plena. Aí a pessoa se sente importante, porque eu a acolhi no momento que ela precisava. Talvez ela desista de puxar o gatilho naquela noite. Ela aliviou, ela dividiu o fardo. É a metodologia do Cristo. Inclui empatia, inclui compaixão, inclui atenção plena, eu me torno um agente de transformação social positivo. Olha que maravilha, nós somos protagonistas e geradores de felicidade, não só para a nossa vida, como para a do próximo. Agora imagine a posição inversa. A pessoa confia em você. Ela conta o segredo. E você quebra o pacto. E replica para a sociedade. Você a ofendeu profundamente. Esse estágio da confiança, nós só conquistamos com maturidade moral. E isso se dá quando nós nos encontramos com o amor. Ontem eu fiz essa mesma palestra na cidade de Santa Adélia. Ela teve um teor diferente. Amanhã eu repito ela em Catanduva. Ela vai ter um teor diferente. Para cada local é adaptado uma necessidade. Mas uma coisa que eu quero trazer para as 3 palestras é uma reflexão. Se alguém aqui já passou por algum tratamento homeopático, assim como eu sou um adepto da homeopatia, sabe como funciona as dosinhas dinamizadas. Sabe como que o processo tem que acontecer
Sabe por que que o incômodo surge como uma forma de aceleração e limpeza? Existe um processo acontecendo. Olha que interessante. Semelhante a esta medicina das mais avançadas que temos no planeta, medicina vibracional, nós temos uma espiritual ministrada por Jesus para reparar qualquer dano e gerar felicidade. Amor. Quando nós temos contato de maneira plena com esse sentimento, mas eu não sou um espírito puro para ter de maneira plena. Calma. Sem ansiedade. Quando eu tenho contato com este sentimento, amor, toda a minha estrutura espiritual muda. Porque onde o amor adentra, não há espaço para desarmonia. Quando nós começamos a realmente amar, a nos dedicar ao outro, a dar a nossa confiança ao outro, a receber confiança, a ser cúmplice na caminhada do bem, a nos esforçar para vencer nossos instintos imperfeitos. Este sinal gravado na nossa consciência é acionado. E o amor cobre a multidão dos pecados, dos desvios, dos desequilíbrios, dos erros que eu já cometi. Equivale dizer que, se antes eu machuquei alguém, feri, traí, corrompi, eu não preciso pagar na mesma moeda. Seria reduzir a questão número 1 do Livro dos Espíritos a nada se eu acreditasse nisso. Existe todo um processo, um projeto pedagógico incutido nessa resposta. Você está destinado à felicidade, não há nada que você possa fazer para evitar isso. Nem a sua e nem daquela pessoa que você odeia. Isso é liberdade. Porque quando você sabe que a outra pessoa que você odeia está condenada à felicidade por Deus, não há nada que você possa fazer. Olha o fardo que te alivia. E então eu começo a fazer um processo de terapia, onde o amor vai tomando espaço. Lembra daquele desenho do copo, né? Aqui tinha matéria suja. Aí de repente o amor entra. Ele faz um movimento aqui e coloca a sujeira para fora. Por isso que o amor faz com que eu mude, com que nós mudemos. Nós nos transformamos diante do amor. E quem melhor que o outro para nos despertar o amor? O sentimento de importância. Eu tenho me pego em algumas experiências, do qual tenho me observado muito. E há tempos atrás, e esse tempo não é muito, é que para mim parece que faz um longo tempo, mas se me perguntasse sobre o desapego, eu iria falar com outra propriedade daquela época. Se me perguntar hoje sobre o que é o desapego, eu tenho uma outra resposta. É viver a vida plenamente, em todas as etapas que este amor lhe convidar. Porque quando você não se preocupa com o outro, é fácil você falar em desapego. Mas quando você entra em um sentimento que nós vamos chamar aqui de pertencimento, que você passa a pertencer à vida de uma outra pessoa e a outra pessoa à sua, este processo, ele é muito mais profundo em experiência, porque você passa a zelar pela felicidade do outro e o outro pela sua. Então, você tem medo de perder a pessoa amada. Medo. Medo de ficar só. Medo de
experienciar a ausência de um amor não vivido. Por isso que só há um caminho: amar. Amar sempre. É o que Jesus nos ensinou. Quando nós passamos a vivenciar esse amor, tudo é mais rico. A família, o lar, tudo muda. Porque eu começo a colocar doses dinamizadas de esforços diários, de confiança, de compaixão, de empatia, dando ao outro sentimento de utilidade, convidando a exercer os seus talentos e seus dons, porque foi chamado a um planeta para fazê-lo progredir em todos os sentidos. Que coisa linda, nós estamos numa época fantástica. Tecnologia de ponta, ciência, medicina, educação. Não estou vendo isso não. Porque você só está enxergando. Passe a ver. Crie condições para esta realidade. Seja protagonista. Os Espíritos querem isso de nós. Eles não querem apenas que nós dependemos deles. Isso eles já nos carregam no colo. Eles afirmam isso. Nós lhes influenciamos muito mais do que vocês podem imaginar. A ponto de decidirmos muitas de suas ações. É tudo operação em conjunto. Por isso que eu afirmei aqui, se eu quero vivenciar a condição de felicidade, eu não posso abrigar em mim egoísmo e orgulho. Porque estes sentimentos, eles são incompatíveis com o estado de felicidade. Neste momento eu estou feliz, porque vocês, como assembleia, me deram o direito de falar. Quando eu cheguei aqui essa noite, eu fui surpreendido por um garotinho. Ele chegou e abraçou a minha perna. Eu nunca ouvi, pelo menos eu acho que eu nunca ouvi. Talvez eu enxerguei, mas não vi. Mas hoje eu o notei. Dizem que as crianças sabem quando desperta no coração do ser humano o instinto de paternidade e de maternidade. Então eles se aproximam porque eles se sentem acolhidos. Não é? Logo depois veio uma outra garotinha, creio que da mesma idade. Isso é felicidade. Eu estava lá, naquele momento e tempo em particular, para experienciar. Mas eu podia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, talvez no meu celular, preocupado com as curtidas que eu não tive da última foto que eu coloquei há instantes atrás. E questionando, por que o mundo vê o meu concorrente e não me vê? É um estado transitório tão banal, mas que serve para nos educar tanto, esses conceitos que enraizamos na nossa mente e que criam aquilo que chamamos de infelicidade. Está em nossas mãos, sempre esteve. A pergunta é, como que eu quero sair daqui esta noite? Com o jugo conectado aos problemas ou com o jugo conectado a Jesus? E bendito seja, porque a resposta do universo vai ser assim. A resposta está em tuas mãos, filho amado. E eu estarei contigo, sempre. Jesus abençoe a todos.